Estamos recebendo aqui conosco o Juan Durães, ele que é corretor de imóveis em Ariquemes. Seja bem-vindo, prazer em recebê-lo, tá bom? E fique à vontade, a gente bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre financiamento, Juan. Falar um pouco para o pessoal que nos assiste agora, porque muitas pessoas não procuram financiamento justamente porque ela acha que é muito difícil, que não está ao seu alcance, né? E não é bem assim, né? É possível ter várias linhas de financiamento para adquirir seu imóvel aí com facilidades e para qualquer tipo de público, né? Exatamente, Rafael. Esse ano de 2026, na verdade, está um ano incrível para quem está buscando linhas de crédito de financiamento. Olha que coisa boa. Claro, né, que a gente tem todas as linhas. Hoje a gente tem até 1.250.000, por exemplo, para financiamento, hoje pela Caixa Econômica Federal. Perfeitamente. Só que nesse ano de 2026, a gente está com linhas de crédito de imóveis até 225 mil que, sinceramente, estão magníficas para quem está procurando, por exemplo, o seu primeiro imóvel. Aquela pessoa, por exemplo, que está querendo sair do aluguel. Ah, perfeitamente. Vou fazer pergunta de leigo aqui que sou, né, para você responder para a gente. Qual que é a renda? Para que renda que eu tenho para adquirir um imóvel? Se eu ganhar um salário mínimo, por exemplo, hoje, eu consigo fazer um financiamento do imóvel? Consegue. Rafael, hoje, por exemplo, se você ganha um salário mínimo e você tem um dependente, por exemplo, se você tem um filho, um sobrinho, alguém que é seu dependente, pode ser, por exemplo, alguém que vai comprar um imóvel junto com você que não possui nenhum tipo de renda. Então, ela já é o seu dependente. Então, essa pessoa que ganha até um salário mínimo, por exemplo, ela vai ter um subsídio da Caixa Econômica Federal de até R$ 49.500. Ou seja, para uma casa ali em média de 191, 160, 180 mil em média, para essa pessoa que recebe um salário mínimo, ela vai ter ali uma parcela em média de R$ 587. Então, muitas das vezes, bem em conta essa parcela. Bem em conta e muito menor do que o valor de um aluguel de uma pessoa que ela paga. Agora, uma pergunta que eu faço. Conseguiu o financiamento, aprovou. Normalmente tem que dar um valor. Como é que funciona essa questão? Explica pra gente, que a gente fica muito na dúvida sobre isso, né? Certo. Vamos lá. Hoje, de regra geral, a gente tem uma entrada do valor do financiamento de 20%. 20%. Exatamente. Seja para uma compra de imóvel pronto ou seja para uma construção. Entendi. Porém, quando você recebe, por exemplo, até R$ 2.000 por mês, que entra dentro dessa faixa mais baixa, então a gente consegue chegar ali em imóveis que a entrada fica em média R$ 14.800. Ou seja, eu vendi imóveis, por exemplo, esse ano, que a entrada ficou R$ 14.800 e a parcela ficou R$ 587. Uau! Então, assim, sinceramente, é muito bom essa nova linha de crédito que chegou agora. Chegou, né, como você falou, para financiamentos de 2026 é um ano excelente, né? Exato. E a gente fica com muita dúvida, como eu falei. Olha, eu não fazia ideia do que você está explicando para a gente aqui, Juan, da facilidade que é o financiamento e que eu vou falar, se eu for no financiamento tem que pagar parcelas absurdas. Eu não dou conta, então acabei nunca entrando no financiamento. Mas então, a gente, olhando para essa ótica que você está nos trazendo aqui, a gente vê que não é bem assim, né? Exatamente. Na verdade, é muito melhor você pagar um financiamento hoje do que, por exemplo, você pagar um aluguel. Isso sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Isso daí eu posso te falar, por exemplo, eu tenho medo de financiamento. Olha, tenha medo de pagar o aluguel. Agora, medo de pagar o financiamento não tenha não, viu? Porque, sinceramente, você vai estar bem protegido, parcelas fixas, ela não vai subir, ela não vai ter Os reajustes, esses reajustes que tem, por exemplo, inclusive no aluguel. Então ela vai ser parcela fixa. E sem contar que você pode pagar de trás para frente e esse valor do financiamento fica muito mais baixo. Sinceramente, às vezes até 70% a menos do que o valor ali da parcela inicial. E sem contar o tempo que você pode pagar, né? Até 30 anos? Até 35 anos, 420 meses. Né? Então tem um bom tempo ali de financiamento e que, sinceramente, às vezes quando você fala 420 meses, assusta as pessoas que estão querendo comprar. Só que, sinceramente, não se deve assustar por conta disso, porque você pode pagar de trás para frente, então você vai reajustar e pagar menos o valor da parcela. O seu salário, obviamente, vai aumentar e aí você não precisa ter medo do valor do financiamento, porque, olha, geralmente as pessoas quitam o financiamento de uma casa em média com 7 anos. E quando elas não quitam já o financiamento com recurso próprio, você mesmo pode pegar o seu imóvel que você comprou. Por exemplo, hoje a sua situação de vida é você recebe, a sua renda familiar hoje tem R$ 2.000, certo? Você, a sua esposa, seu marido recebe R$ 2.000 por mês. Então você vai lá se mudar para uma casa hoje em média do valor de 191 mil,
pagar esses 14.800 mais ou menos de entrada. Isso se você não tiver o FGTS, porque se você tiver o FGTS, ele pode ser utilizado como entrada da sua casa, certo? Então aí você já zera praticamente a entrada quando você tem o FGTS, por exemplo. E aí você adquiriu o seu imóvel, está morando dentro dele, já pagou algumas parcelas, você tem um saldo ali residual do seu imóvel. Então você vai comprar... O que seria esse saldo residual? Por exemplo, você comprou um imóvel de 191, ganhou 49.500 de subsídio, você pagou algumas parcelas, morou na casa, por exemplo, 2 anos, 24 meses, pagou essas parcelas durante os 24 meses e aí você melhorou de situação, melhorou de vida e quer mudar de casa. Você pode dar, por exemplo, a sua casa de entrada em outra, ou você pode vender o seu imóvel e comprar uma outra casa da qual se adequa à sua realidade atual. Olha, tá sendo muito esclarecedora essa conversa nossa aqui, porque eu tinha dúvidas aqui e você está sanando um monte de dúvidas minhas. Imagina de quem está em casa nos assistindo agora. Uma pergunta, casa na planta e casa pronta, é diferente ou não? Olha, sinceramente, o financiamento, ele muda somente o nome. Existe o aquisição e construção e existe o imóvel pronto, né, que é a casa nova que você vai comprar. O aquisição e construção, você tem algumas vantagens e desvantagens, certo? Né? Então depende muito do momento da pessoa. Eu, por exemplo, eu gosto de conversar, saber a situação da pessoa para conseguir orientar ela no que é melhor para ela. Entendi. Por exemplo, eu faço desde a parte de toda a documentação, projeto, toda a parte de planilha orçamentária, aprovação de crédito na Caixa, faço toda a parte necessária para a pessoa que quer construir o seu imóvel. Entendi. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que acham que necessitam de uma construtora. Só que não é a realidade, sabe? Você também pode construir o seu imóvel de maneira financiada via aquisição e construção. Agora, para você que quer contratar uma construtora, não tem problema nenhum, você pode contratar, inclusive tem lá na planilha da Caixa o BDI para isso. E também você que, por exemplo, o benefício de você fazer a aquisição e construção do imóvel na planta é que você também pode escolher os materiais que vão na sua casa, você vai acompanhar como que foi feita a parte da obra, então você tem essa dinâmica e sem contar que também fica mais barato. Que interessante. Fica mais barato. Hoje um imóvel na planta ele é mais barato do que um imóvel pronto. Conversando aqui com o Juan, ele que é corretor de imóveis, trazendo esclarecimentos muito bons para nós aqui e também para você de casa, sem certeza. Uma outra pergunta. Juan, tenho terreno. Sim. Quero construir. Eu consigo financiar apenas o material para construção? Com certeza. Na verdade, Rafael, hoje quem tem um terreno, mesmo que você que pague um terreno parcelado, seja com alguma loteadora, por exemplo, e quer financiar a sua construção, você pode utilizar o seu imóvel, mesmo que financiado na loteadora. A Caixa Econômica ela vai quitar o seu parcelamento que você tem, e aí vai sobrar, vai ser pouco o valor de entrada, né, na parte do terreno, e aí você pode começar a sua obra. Agora, o seguinte, aqueles 20% de entrada já vai diminuir um pouco, porque como você já tem o saldo do seu lote, que você já pagou algumas parcelas, então esse valor ali do imóvel, você não vai precisar pagar mais esses 20%. Ninguém explica isso pra gente, sabia, pessoal? Ninguém explica isso. Exatamente. E tem muito mais coisa ainda, Rafael. Na verdade, hoje a gente consegue orientar muito bem os nossos clientes. E aí você vai pagar somente os 20% referente à parte da obra. E aí, o que se torna muito mais barato do que comprar também a parte do terreno. E às vezes você tem um terreno, por exemplo, do tamanho que você quer. Muitas das queixas hoje que a gente tem são imóveis menores, né? Só que tem pessoas que têm imóveis inteiros, inclusive quitados, e que a pessoa pode utilizar esse terreno mesmo para poder fazer o financiamento de aquisição e construção. E daí você vai fazer o financiamento somente da parte da construção, se o seu imóvel já for quitado. Pessoal, olha só que interessante. Então, tá vendo? São muitas facilidades. O sonho da casa própria é algo que está mais perto do que você imagina e com esses esclarecimentos trazidos pelo Juan aqui pra gente, facilita e a gente passa a entender melhor como é que é um financiamento, porque até então eu tinha muitas dúvidas e ficava preocupado, que eu nunca fiz um financiamento de fato, ficava preocupado em fazer porque eu falei assim, vou entrar num buraco sem fundo e depois eu não consigo sair, então eu falei, não vou entrar nisso não. E você trazendo essa fala sua aqui pra gente, esclarece muita dúvida e a gente vê que não é esse bicho de 7 cabeças. Não é, Rafael. Realmente hoje, olha, inclusive em 2027, a gente pode voltar com essa mesma conversa, que a gente vai pegar o mesmo imóvel hoje, por exemplo, que é vendido a 191.
eu tenho certeza absoluta que esse imóvel em 2027 vai estar muito mais caro. Porque ele acompanha o processo da parte da construção e dos financiamentos também, né? Então esse imóvel hoje que está 225 mil, um imóvel hoje dentro dessa faixa de 225, ele já vai estar sendo vendido aí a 250, 260, e olha lá quando não aumenta mais nessa valorização imobiliária que a gente tem com o passar, por exemplo, de 1 ano, 2 anos. Juan, quem está nos assistindo agora falou assim, gostei do bate-papo, quero tirar mais dúvidas, quero conversar porque eu tenho interesse financiar. Como é que faz para falar com você? Hoje você pode contatar através do meu Instagram, que é @UanDurães, que é UANDURAES, ou também pode me chamar no meu WhatsApp pessoal, que é o 699-8459-0858. Hoje eu vou estar tirando essas dúvidas dos telespectadores que entrar em contato comigo. Maravilha. E também podemos marcar uma reunião para entender o seu caso. Então hoje, como estrategista imobiliário, é realmente entender a situação da pessoa para oferecer o melhor caminho. Se encaixa naquele momento da pessoa, né? Exatamente, para a pessoa conseguir a sua casa própria. Perfeito. Bom, obrigado. Gostei muito desse bate-papo. Quero que você volte mais vezes para a gente conversar sobre esse mesmo assunto, outros assuntos que você pode trazer e esclarecer dúvidas do pessoal de casa. Obrigado mesmo. Rafael, eu que agradeço o convite. Estou disposto a voltar mais vezes aqui no seu programa. Gratidão. Porque realmente é um assunto muito extenso. Então a gente demanda muito tempo de explicar como funciona cada processo. Exatamente. Às vezes o meu atendimento ali demora 1 hora, 1h10, 1h15, para explicar como funciona toda a etapa do processo, do começo até o fim, para aí sim a pessoa tirar todas as dúvidas e poder construir ou poder comprar a sua casa, o seu imóvel sem medo. Perfeito. Juan, obrigado, foi um prazer recebê-lo, tá bom? Rafael.